Tudo começou com uma música, uma cantiga infantil inofensiva, ou pelo menos era o que diziam. There was a crooked man. Havia um homem torto, mas essa rima não nasceu da fantasia. Ela veio de uma história real, esquecida no tempo. Um ser distorcido, de passos estranhos, presença maligna, que aparece quando você menos espera. Hoje, você vai conhecer o caso que trouxe o homem torto de volta. E depois disso, ele pode não sair mais da sua cabeça. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. A origem de tudo está naquela velha cantiga inglesa. There was a crooked man, who walked a crooked mile. Havia um homem torto que andava por um caminho torto. À primeira vista, parece só mais uma rima boba, cantada por crianças em voz baixa, quase como uma brincadeira. Mas ninguém sabe ao certo quem a criou ou quando. E é aí que tudo começa a ficar estranho. Há registro da música desde o século XVII, mas sempre envolta em silêncio, como se tivesse sido feita para esconder algo ou alguém. Com o tempo, ela foi esquecida, até que voltou com força dentro dos filmes de terror. O homem torto apareceu como uma criatura sinistra no universo de Invocação do Mal, com um corpo que se contorcia de maneira impossível e olhos vazios, como se enxergasse direto para dentro de você. Mas o que poucos sabem é que a inspiração para essa figura não saiu da imaginação dos roteiristas. Há relatos, documentos antigos e testemunhos de pessoas que juram ter visto algo. Uma figura magra, torta, caminhando na escuridão, sempre observando a distância, como se a cantiga fosse uma espécie de invocação. E cada vez que alguém a canta, ele chega um pouco mais perto. Tudo começou com um presente. Um homem aparece de forma inesperada, carregando nas mãos uma caixa estranha, envolta em um embrulho antigo e desbotado. Dentro havia um brinquedo. Um boneco magro, alto, de aparência bizarra, com um chapéu e sorriso torto demais para ser humano. Ele entregou o presente para o menino e desapareceu, sem explicações, sem olhar para trás. E foi ali que as coisas começaram a mudar. A criança começou a ouvir sons durante a noite, estalos na madeira, passos lentos no corredor, como se alguém andasse de forma irregular torta. As portas começaram a render sozinhas. O reflexo no espelho parecia levemente diferente do que havia na frente. E o brinquedo, aquele boneco, ele não permanecia no mesmo lugar. Com o passar dos dias, o garoto começou a se isolar. Dizia que o homem do brinquedo falava com ele. A família, desesperada, tentou se livrar do boneco. Jogaram fora, queimaram, enterraram, mas de alguma forma ele voltava. Sempre torto, sempre observando. Então veio o desaparecimento. Sem sinal de arrombamento, sem rastros, sem barulho. O menino simplesmente sumiu. E no quarto dele, em cima da cama, o boneco estava lá, intacto, com a cabeça levemente virada, como se estivesse sorrindo para quem entrasse. Foram 27 anos de silêncio, 27 anos sem respostas, até que um novo relato, vindo de outra cidade, trouxe à tona os mesmos detalhes, uma figura alta, distorcida, ligada à mesma cantiga. E um presente, sempre um presente. Ninguém sabe ao certo o que ele é. Um espírito, um demônio ou algo muito mais antigo. O homem torto não fala, não corre. Ele apenas aparece torto, imóvel por alguns segundos, depois se move com estalos secos, como se os ossos se arrastassem por dentro do corpo. É como se o próprio mundo ao redor dele se curvasse, paredes entortam, móveis se inclinam, espelhos racham sem motivo algum. E o ar fica pesado, difícil de respirar. Um silêncio denso toma conta do ambiente, quebrado apenas por um som repetitivo,
como se alguém estivesse puxando uma bengala arrastada no chão. As testemunhas descrevem a mesma sensação, algo observando, parado no escuro, com olhos que não piscam e um sorriso largo demais para ser humano. Dizem que ele aparece quando se canta a música ou quando se aceita o presente errado. Ninguém o vê chegando. Ele simplesmente está ali, no canto do quarto, ou refletido no espelho, mas nunca de frente. Sempre de lado, sempre torto. E quando ele decide se mover, já é tarde. As luzes piscam, os objetos caem, e o tempo parece parar. Uma energia sufocante toma conta do lugar, como se tudo estivesse sendo dobrado por dentro. Algumas vítimas relatam ter acordado com o som da cantiga sussurrada ao pé do ouvido. Outras nunca mais acordaram. Foram exatos 27 anos de silêncio. Nenhuma pista, nenhum som, nenhuma explicação. Até que, em uma cidade distante, outro menino desapareceu nas mesmas circunstâncias. Um presente deixado na porta. Um boneco. E, logo depois, os ruídos começaram novamente. A cantiga voltou. A figura do homem torto foi vista, ou pelo menos sentida, por mais de uma pessoa. Os relatos se repetiam, quase como se fosse um ciclo. Como se ele estivesse esperando o tempo passar até poder voltar. Investigadores que se debruçaram sobre os dois casos perceberam padrões. Nos dois lares, os espelhos apresentavam fissuras estranhas, em formato curvo. As portas dos quartos nunca mais fechavam da mesma forma. E em ambos os casos, uma gravação foi recuperada, com baixa qualidade, ruído extremo e uma voz infantil repetindo baixinho: "There was a crooked man." A teoria mais assustadora é a de que o homem torto não ataca por acaso. Ele é invocado. Ele vem através da lembrança, do medo, da repetição da música. E quanto mais se fala sobre ele, mais perto ele chega. Ele não se esquece de quem o viu. Não perdoa quem tentou afastá-lo. E jamais se vai por completo. Talvez, neste momento, enquanto você ouve essa história, ele já tenha notado você também. Agora você sabe a verdade. O homem torto não é só uma história. Ele é um aviso. Uma presença que atravessa o tempo, as casas, os espelhos. Uma entidade que pode estar mais próxima do que você imagina. Talvez atrás da porta do seu quarto, ou refletido de leve no vidro da janela. E se depois de tudo isso você ainda acha que ele não existe, apenas espere. Espere até ouvir aquela musiquinha infantil ecoando na sua mente, bem no meio da noite. There was a crooked man. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixe o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.